Pai, nós te adoramos, Senhor. Como é bom te buscar, como é bom estar na tua presença. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graça e paz, igreja amada do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as coisas nós o adoramos, nós decidimos por esse mover tão maravilhoso. Como é bom estar na tua casa, ó Senhor dos exércitos. Como é bom, Pai. Aqui nós recebemos o teu ensinamento e o teu conforto, Senhor. O consolo, o teu cuidado. Muitas são as lutas que se levantam contra as pessoas. Mas aqui, Deus, nós estamos protegidos e guardados. Muito obrigado por mais um momento. Você que está em casa adorando, que o Senhor receba essa adoração. Nós abençoamos a vida de cada um adorador que está nesse momento, levantando essa linda adoração. Em tempo difícil, mas nunca se perde a oportunidade de uma adoração. Glória a Deus, igreja amada, igreja querida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor tem sustentado a sua igreja, amém, ainda com portas fechadas, tem sustentado seus filhos em suas casas, em seus trabalhos. Nós sabemos que Ele dá força ao cansado, Ele dá entendimento ao que está sem direção. É o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que tem algo extremamente bom e preparado para cada um de nós. Louvado seja Deus. Você que está em casa, dê um forte aplauso ao Senhor. Você que está na casa, também dê um forte aplauso ao Senhor de gratidão. Gratidão é a palavra que nos define nesse momento. Gratidão a cada um, a cada membro, a cada discípulo, né, que por causa da morte de Jesus entendeu a importância do Evangelho nas nossas vidas. Então a movimentação de cada um está naquilo que o Senhor está fazendo. Isso nos fortalece, isso nos deixa seguros na rocha. Sabe, os ventos são fortes, a chuva é forte, mas a rocha, o alicerce, é a nossa base. Graças a Deus, encontramos Jesus em nossa caminhada. O que seria de nós sem Ele? O que seria de nós nesses dias sem Ele? Somos gratos a Deus. Amém? O Senhor é digno de tudo. Enquanto nós vamos adorar mais uma canção, tá? Você peça para que a unção de Deus visite o seu lar, visite a sua casa. Hoje é dia de sobrenatural. Ao sairmos daqui estaremos indo para nossa casa e hoje vamos finalizar a 7ª noite às 0 horas. Quando os 3 ponteiros estiverem apontando para Ele, nós entramos na live da meia-noite. A live da meia-noite nós estamos dando para Deus a nossa prioridade. São os primeiros segundos do dia,
são os primeiros minutos do dia e a primeira hora. Então é algo totalmente sobrenatural, profético. Pessoas estão sendo curadas na live, pessoas estão sendo altamente abençoadas, pessoas já estão sendo adicionadas ao grupo da igreja para serem acompanhadas. O Senhor tem, sabe, trabalhado de uma forma maravilhosa na vida dessa liderança querida. Digno de tudo. Amém? Esse é o louvor. Enquanto nós colocamos esse louvor para você fazer uma adoração na sua casa, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Isso é tremendo. Quando você canta na sua casa, enquanto você o adora, enquanto você, sabe, busca o Senhor em sua casa, nós pedimos que a presença dele te tome aí nesse lugar. Vai sendo abençoado em nome de Jesus. Adore, comece a abrir o seu coração para Ele, para que a palavra encontre um lugar para ser plantada essa noite. Aproveite esse momento especial e comece a adorar a Deus. Ele é digno de tudo. Aleluia, Jesus. Comece a levantar um altar de adoração. Tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Adore ao Rei. Adore, adore. Enche a presença da sua casa de Deus. Enche a sua casa da presença de Deus. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tudo é para ti. Oh, Jesus. Tua é a glória. Receba a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Que cada casa agora, com o altar de adoração ao Senhor, comece a dizer: glória a Deus. Olha que maravilha a presença de Deus liberada para nós. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Levante um altar na sua casa. Levante uma adoração.
Esse é o momento de rendermos graça, essa adoração. Tu és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. Ele é digno de tudo. Tudo é para ti. Tua é a glória. Receba a nossa adoração. Ele é digno de tudo. Solte a sua voz. Adore, adore. Cante louvores na sua casa. Cante louvores na casa dele. Toda honra, toda glória, toda majestade seja para ele. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Aleluia. Fala isso dentro da sua casa. Expressa essa adoração ao Senhor. Esse é o momento de adoração. Tudo vem de ti e tudo para ti. Tua é a glória. Vamos expressar a nossa gratidão. Tu és digno de tudo. Digno de tudo. Tu és digno de tudo. Oh, meu Deus, como é bom a tua presença. Pois tudo vem de ti e Tudo é para ti. Tua é a glória. Glória a Deus, dê um forte aplauso ao Messias, ao Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Que maravilha podermos adorar o Senhor. Amém? Repita comigo: tu és digno de tudo. Esse é o tema da nossa ministração de hoje. Deus é digno de tudo. Amém? Deus é digno de todas as coisas, da honra, da glória, do louvor, da majestade, das nossas vidas, do nosso levantar, do nosso deitar, do nosso nascer, do nosso morrer, porque nós sabemos que só Ele é digno. E existe um tempo para cada coisa e para todas as coisas também, debaixo do sol, nesse propósito terreno. Amém? Se Deus é digno de tudo, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, e Ele sabe que se nós o buscarmos, nós sempre teremos dele a proteção e o seu cuidado. A decisão sempre será do Senhor, mas cabe a nós, com fé, sermos um adorador verdadeiro, aquele que crê em Deus, ainda que tudo esteja mal, ainda que tudo esteja bem, mas que a gente sempre creia no Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Samuel,
no capítulo 12. Antigamente tinha um glória a Deus envolvente. Aleluia, Jesus. Para ti, Pai, nossa gratidão, expressamos. Segunda Samuel, capítulo 12. Você vai para o versículo 20. Fica ali no versículo 20, que o Pai vai nos orientar nessa leitura. Está escrito assim, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. É o nosso sustento, é no que nós confiamos. Nós não queremos viver só para essa vida, porque se o Senhor morreu e ressuscitou, nós também acreditamos que existe uma vida eterna preparada para nós. Por isso nos colocamos aqui diante de Ti. Por isso nos submetemos aos Teus ensinamentos, à Tua lei, aos Teus estatutos. Não por obrigação, mas há uma gratidão no nosso coração que nos move a ser um adorador. Obrigado, Senhor. 2 Samuel 12, 20 está escrito assim: Então Davi se levantou da terra e se lavou, se ungiu, mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa e pediu pão. Eles puseram pão e comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizestes? Pela criança viva você jejuava, chorava, porém depois que morreu a criança, te levantastes e comeu o pão? E disse ele: Vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém agora que está morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Curve a sua cabeça na sua casa, coloque a mão no seu coração. Você que está na casa do Senhor também, por reverências a Ti, Senhor. Após a Tua palavra e os retornos das Tuas atividades ministeriais, através da nossa vida, nós somos gratos ao Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado e pelo Teu ensinamento. Fala ao nosso coração, deixa claro para nós que o Senhor é digno de tudo. Deixa claro em nossos corações, nos deixa convencidos. Não há nada que o Senhor faça que possa mudar a sua dignidade, porque o Senhor é bom e justo e anda diante de uma lei espiritual ao qual não conhecemos toda. Temos parte da Tua palavra, mas ainda nos falta muito para entender a revelação dela. Às vezes nos falta dedicação e às vezes nos falta até amor. Então obrigado pelas Tuas misericórdias, que a Bíblia diz que por causa dela nós não somos consumidos. Obrigado pelo Teu amor, que nos ensinou que o melhor da vida é viver em Tua presença. Revela a Tua palavra aos nossos corações, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, usando o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. O livro de 2 Samuel, capítulo 12, fala da história de Davi. Um homem comparado a segundo o coração de Deus. Meu Deus, isso é forte.
É forte porque Davi era sujeito ao homem e sujeito às falhas que também nós temos. Mas ainda assim, quando Deus olhava do céu para ele entendia que era segundo o seu coração. E como Deus é digno de tudo, cabe a nós não procurar entender, mas cabe a nós também acreditarmos na sua palavra, para que também nos tornemos essa semelhança, dia a dia, assim como diz o louvor, porque Deus é digno de tudo. E certo dia, Davi se encontrava em uma situação muito difícil, porque o seu filho estava doente, muito doente, e doente de morte. A Bíblia fala sobre muitas coisas fortes que aconteceram nela, que muitas vezes nós não temos a ciência, que nós ainda não ouvimos falar. Mas louvado seja Deus, que dia a dia tem preparado novos ensinamentos a entregar em nossas mãos. Por isso, gratos somos diante de Deus, gratos somos diante da sua presença. Davi, ao saber da enfermidade do seu filho, começou a orar e a jejuar. Começou a pagar um preço alto, um preço de dedicação, um preço de espiritualidade, um preço de quem acredita que Deus pode fazer algo. E realmente Deus pode. Só que essa passagem traz uma revelação muito poderosa acerca de nossa vida. Porque aqui no versículo 20, Davi ficou sabendo que a criança estava morta. Como pode eu jejuar e orar e ainda assim a criança morrer? Isso é dúvida às vezes na vida de muitos de nós. Por quê? Que preço foi pago? Como nós nos dedicamos a isso, Senhor? Como nós choramos para que essas pessoas vivessem? Mas não cabe a nós o entendimento, mas sim o acreditar que Deus é digno de tudo e que tudo que acontece está debaixo de sua permissão. Então Davi ficou dias, ficou horas, ficou noites e dias lutando em oração, e ele dizia: acaso o Senhor venha ter compaixão? A oração dele não era em direção, diretamente à cura, mas era que Deus tivesse compaixão daquilo que ele estava passando, daquilo que ele estava vivendo, que eram tempos dificílimos, mas Deus sabe de todas as coisas. E no propósito de Deus, nós devemos permanecer acreditando, porque esse é o melhor caminho que existe para um homem seguir. Quando Davi fica sabendo da morte, é interessante que a postura dele fica diferente. Davi não mais chorava, Davi não mais jejuava, mas Davi se levanta da terra. Por que da terra? Porque Davi se vestiu de saco, de pano de saco, e ficou jogado na terra por muitos dias, pedindo compaixão. A atitude de Davi é uma atitude de quem sabe que Deus existe, digna de oração, de pedido de misericórdia. Mas quando os servos de Davi, aqui no versículo 19, viu porém que Davi e seus servos falando baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, e os servos estavam preocupados de como falar isso para Davi. Pelo que Davi disse aos seus servos:
esta morta a criança, porque a criança estava doente, mas estava longe. Porque os cuidados de Davi não foram próximos à criança. Davi se retirou porque ele acreditava que Deus podia fazer o milagre. E quando ele pergunta para os servos, porque os servos ficavam com ele, mas corriam para ver como estava a criança, e Davi ficava orando. Quando os servos voltaram, se pegaram conversando baixinho no canto, e ali então Davi entendeu que a criança estava morta. E ele pergunta: a criança está morta? E eles disseram: está morta. Então Davi se levanta da terra, vai em direção a um banho, toma um banho, pega um óleo, se unge. Olha que tremendo que Davi fez. Isso é algo muito poderoso para a vida de alguém que entende o mundo espiritual. Porque existem muitas coisas tremendas no mundo espiritual, mas poucos de nós têm usado isso em sua vida. Tem benefícios, tem maravilhas, tem milagres, tem sobrenatural, tem atos proféticos, tem coisas tremendas, mas muita gente não sabe ainda. Mas em nome de Jesus vão saber. E então, depois que Davi se unge com óleo, ele muda suas roupas, coloca roupas limpas e faz o quê? Vai em direção à casa do Senhor. Glória a Deus. Que poderosa essa atitude. Sabe, que magnífico. E o que Davi faz na casa do Senhor? Ele levanta num dia difícil, na morte do seu filho, uma adoração a Deus. Quem tem filho sabe que talvez a nossa primeira fosse jogar-se aos pés da criança, morta, e chorar. E perguntar: por que Deus? Por que isso em minha vida? Deus, por que está tão difícil para mim? Mas esse homem, movido de um entendimento espiritual, levanta-se da terra, unge a sua cabeça com óleo. Que tremendo. Meu Deus, é forte. É tremendo, é forte. Muda as suas roupas e vai ao encontro da casa do Senhor e levanta naquele lugar uma linda adoração a Deus. Meu Deus. Depois que ele adora o Senhor, então ele vai à sua casa. Forte. Depois que ele adora a Deus, ele volta para sua casa. E quando ele volta para sua casa, ele pede pão, e os seus servos, olha como é tremendo, os seus servos lhe puseram pão à mesa. E naquele momento, meu Deus, é forte. Naquele momento, abre-se uma dúvida na vida de muitos. Porque Davi não murmura, Davi não reclama, Davi não desanima. Davi, sabe, em nenhum momento Davi fala assim: por que Deus? Por que meu filho morre? Isso é forte. Pessoas que já perderam seus filhos sabem o quanto dói. E ele disse para eles assim: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Ele tinha uma esperança em Deus e ele tinha uma fé. Mas ele explica: porém agora a criança morreu, a criança está morta. Por que jejuarei eu? Poderei eu fazer com que a criança volte? Mas eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Essa
é uma palavra de Deus para esses dias, porque tem muita gente sofrendo, tem muita gente chorando, que é o normal de todos nós seres humanos. Mas ainda que tudo isso esteja acontecendo, há um consolo de Deus, há uma direção de Deus, para que a gente siga no destino daquilo que é profético, daquilo que é sobrenatural e daquilo que agrada ao Todo-Poderoso. Porque se Deus permitiu, Ele assim ainda é digno de tudo. Amém? Deus é digno de tudo. E Davi diz assim: jejuei e orei para que essa criança ficasse viva, para que Deus se compadecesse. Mas agora que a criança morreu, entregarei o meu jejum. E antes ele fez uma adoração a Deus. Esse é o ensinamento para esses dias. Ainda que muitas dificuldades tenham se levantado contra a nossa vida, é um momento de adorarmos ao nosso Rei e soberano Deus. Aleluia! Esse é o propósito de um adorador, é um propósito de quem conhece um pouco das coisas espirituais. E Davi fala algo que chama muito a nossa atenção, porque ele diz assim: poderá eu fazer com que a pessoa que morre retorne e viva conosco? Ele disse não, mas de uma coisa eu tenho certeza, que também chegará a minha hora. De uma coisa eu tenho certeza, e eu também tenho essa certeza, de que um dia será eu. Então nós entendemos que a palavra de Deus é a absoluta verdade ao qual precisamos seguir e viver nesses dias. Dias de dificuldade só serão vencidos pelo amor dessa palavra de Deus em nosso coração. Que a palavra de Deus encontre um lugar em nós, para que ainda num momento tão difícil não venhamos a ser enganados pelo lado emocional, pelo lado humano, pelo um lado que tem fim, mas que a gente venha a crer que Deus, que é digno de tudo, está no controle de tudo, terá sempre o melhor para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja diz amém. Dê um forte aplauso ao Messias, ao Rei. Fácil não é, mas nós queremos deixar uma mensagem do próprio Deus, usando a vida de Davi. Você que perdeu nesses dias uma pessoa importante, uma pessoa da sua família, o momento é de se levantar, tomar um banho, se ungir com óleo, colocar uma roupa e ir à casa de Deus, fazer uma adoração a Ele. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Essa é a melhor opção para quem está passando por dias difíceis. Davi disse: não adianta mais, eu não vou conseguir trazer a pessoa de volta, porque isso está fora do propósito divino. Mas vou me preparar eu para um dia ir encontrá-lo. Se coloque posicionado como um adorador, como alguém que é ungido com óleo, como alguém que está de vestes novas, vestes limpas, sem mácula, sem ruga.
como alguém que é um adorador e está sempre na casa de Deus. Essa semana eu estava indo para minha casa, senti muito forte o Espírito Santo falar ao meu coração. Ainda que pessoas morram e ainda que Deus nos mate, como disse Jó, Ele ainda será digno de tudo. Uma palavra sobrenatural na vida de Jó foi: ele disse a Deus: Deus, mesmo que o Senhor me mate, eu ainda morrerei te adorando. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Amém? Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele escreve algo muito tremendo. Ele diz: se eu for um homem que viver só para essa vida, viverei como um miserável. Meu Deus. Por quê? Porque essa vida nos rende 70, 60, 50, 80, não sei quantos anos vamos viver, porque isso cabe a Deus e aos homens de muita profundidade, que se um dia Ele me permitir chegar nesse nível, também saberei o dia da minha morte, como assim soube Jesus, como assim soube o apóstolo Paulo. Homens que sabiam o dia que iriam morrer. É chegada a hora. Imagina, uma palavra soa do mundo espiritual na nossa direção. É chegada a hora. Jesus se levanta e se coloca na posição da crucificação. O apóstolo Paulo diz: a vontade é de ficar fazendo a tua obra, mas também em meu coração há uma vontade de te conhecer pessoalmente, porque viver é Cristo, mas morrer é ganho. Meu Deus, que nível esses homens, homens de Deus, que faziam a morte se tornar coisa pouca, pelo poder da eternidade que nos espera. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor traga conforto, porque uma verdade é: ninguém está, preparado para ver a morte dos seus, porque nós fomos criados para viver eternamente. Por isso nós não estamos preparados. Mas nós só aceitamos com uma coisa: que seja como de Davi. Nós só aceitamos perder as pessoas que nós amamos para Deus. Amém? Só aceitamos se for para Deus. Porque não foi por falta de jejum e nem por falta de oração, mas Deus assim decidiu fazer. Amém? Vamos nós que estamos aqui levantar as mãos e vamos nós representar o nosso ministério agora. E nós vamos direcionar as nossas mãos para as casas dos outros discípulos, para as nossas casas. E você que está em casa vai direcionar as mãos para a casa de Deus. Nós vamos guardar vocês, abençoar vocês, e vocês vão nos abençoar. Aleluia! Glória a Deus! Então comecem a orar. Jesus. Sedento
Te busco, meu Senhor, nesse lugar. Tua graça liberada, nós viemos te buscar. Nossa adoração a ti, nossa adoração a ti. Sabemos que tu és e será. Nossa adoração a ti, nossa adoração a ti. Tu és digno, Senhor, digno de tudo, digno de tudo. Desliga o fundo, que nós vamos orar sem emoção, amém? Nós vamos profetizar vida sobre a nossa casa, nós vamos profetizar vida sobre os nossos, sobre o que estão na nossa cobertura, sobre os que estão nos guardando, nos seguindo, sobre os que estão, buscando ao Rei Jesus. Pai, assim nós declaramos essa noite a Tua presença em nossos lares. Louvado seja o Teu santo nome. Nós sabemos que o Senhor é digno de tudo. Nós sabemos de que através dessa oração agora, o Senhor pode fazer infinitamente mais. Através dos jejuns e das orações, o Senhor pode se compadecer e derramar sobre nós o teu mover sobrenatural, porque a nossa parte é te adorar e confiar. Sabemos que a sua palavra sempre será a última, mas fazemos aqui o que aprendemos em tua casa: orar um pelos outros, crer um pelos outros, confiar no Senhor e continuar adorando, sabendo que o Senhor tem guardado cada um de nós da sua maneira. O Senhor sempre será digno de tudo, digno de toda honra, digno de toda glória e digno de todo louvor, porque o Senhor foi o único, Jesus, que morreu e também o único que ressuscitou, sendo o primeiro, o primogênito de muitos de nós que estamos sendo salvos em direção à tua eternidade. Que a santidade não se aparte de nós, que a oração não se aparte de nós, que a fé nunca nos deixe e que a graça continue liberada para cada um de nós ser alcançado para a glória do teu santo nome. E a igreja confirma essa adoração dizendo: amém, amém e amém. Glória a Deus. Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia, Jesus. Santo Senhor dos exércitos, Deus abençoe você na sua casa, Deus continue cuidando. Através dessa palavra o Senhor traz vida para a sua casa e para a sua família. Daqui a pouco, quando os 3 ponteiros estiverem apontando para o Rei da Glória, nós entraremos na nossa última live profética nessa semana, nesse mês. O Senhor falará quando será as próximas. Isso é o ano da prioridade. Então nós precisamos fazer coisas que nunca fizemos, porque se o Senhor nos deu um caminho, nós precisamos trilhar sobre ele. Espírito Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, nos fazendo lembrar da palavra de Deus, nos fazendo lembrar dos grandes milagres que Jesus viveu, nos fazendo lembrar da vida de Davi, dos momentos sobrenaturais da criação de Deus. Muito obrigado. Assim se cumpre a tua palavra, Espírito Santo. Deus nos guarde e até logo às 0 horas.